Fala aí, meus amores, tudo bem? Agora a gente vai corrigir alguns exercícios sobre interações intermoleculares, né? E esse assunto aborda muito a questão de polaridade, né? E geometria molecular. Então vamos lá, ó. Tenho aqui compostos HF, NH3 e água. Apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, quando comparados a H2S e HCl, por exemplo. Devido, né, ele quer saber a explicação pela qual essas três moléculas aqui de cima, tá, possuem um maior ponto, né, de ebulição e de fusão, tá? Bem, é bem fácil da gente entender isso aqui. Por quê? Se a gente lembra bem sobre interações intermoleculares, a gente sabe que para ter a interação mais forte de todas, que é a ligação de hidrogênio, você precisa ter o hidrogênio, né, que é o H, ligado a um composto, alguma espécie muito eletronegativa. As mais comuns são o flúor, né, o oxigênio e o nitrogênio, tá? São os únicos? Não, mas são os mais comuns. E aqui eu posso ver que eu tenho o oxigênio ligado ao H, o que me dá uma ligação de uma interação, desculpa, de ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho a amônia, que também, né, faz uma interação de ligação de hidrogênio, e o HF, que é a mesma coisa, faz uma interação de ligação de hidrogênio. Agora, o H2S, ele não faz uma interação tão forte quanto desses caras aqui de cima. Por isso, o ponto de ebulição deles vai ser o quê? Mais baixo, ok? Então, por que esses pontos aqui de ebulição e fusão são mais baixos? Porque os de cima fazem as ligações de hidrogênio, ok? Show? Questão número 2, ó, pede para relacionar a coluna 1 com a coluna 2, tá? Então vamos lá, a amônia. Qual tipo de interação que a amônia faz? Ligação de hidrogênio, interação de polo ou interação de polo induzido? Lembrando, de polo induzido é para moléculas apolares, tá? Ou grandes cadeias de carbono que criam uma massa muito apolar, ok? De polo é para moléculas polares. E ligação de hidrogênio também é para moléculas polares. Mas qual a grande diferença aqui? Que ligação de hidrogênio eu vou ter que ter o que eu comentei na questão anterior. O hidrogênio ligado a nitrogênio, flúor ou oxigênio, na maioria dos casos. Né? Tem que estar ligado a alguém muito eletronegativo. Ok. Aqui na 1 eu tenho a amônia, o NH3. Estava até na questão anterior. Ok? O NH3 ele é o nitrogênio ligado ao H. Então, é uma ligação de hidrogênio, ou seja, interação de ligação de hidrogênio. Então, aqui no A, né, correlacionando a coluna, vai ficar 1. A água, a mesma coisa, também é uma interação de ligação de hidrogênio. Então, 1 também. O acetaldeído é o CH2O. Você olhando assim, deve ficar na dúvida se esse hidrogênio está ligado ao oxigênio ou não. Aqui nos outros dois casos de cima não tinha erro, porque só tem dois tipos de átomo, o H e o O, e um vai estar ligado ao outro. Já aqui, se o oxigênio não estiver ligado ao H, eu não tenho uma interação de ligação de hidrogênio. O acetaldeído, ele é um cara assim, ó. Tem o carbono, que faz uma dupla ligação com o O, tem um H aqui embaixo e um outro H aqui, ok? A gente pode ver que aqui o oxigênio não está ligado com o H. Então, mas esse composto continua sendo polar, ok? Então aqui eu tenho uma interação de polo induzido. Então a resposta aqui é 2. Tá? Aqui no bromo eu tenho Br ligado ao Br. Então é uma molécula apolar. Se é uma molécula apolar, só pode ser o 3. Tá bom?
dipolo induzido, dipolo induzido. Cianeto de hidrogênio, né, também é uma coisa que pode gerar uma confusão. Esse hidrogênio não está ligado ao N, então não é ligação de hidrogênio, porém é uma molécula polar e por isso a interação é dipolo-dipolo, que é o número 2. Tá bom? Então a resposta fica assim: 1, 1, 2, 3, 2. Tá bom? Vamos lá. O gás presente nas bebidas gasificadas é o dióxido de carbono, CO2. O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono em água. Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, entre as moléculas de água e entre as moléculas de dióxido de carbono e água, respectivamente? Então, essa questão é um pouco interessante, que ela aborda algo fora da caixa, tá? Geralmente a gente só estuda a interação, geralmente nas questões, né? Só vem as interações das moléculas com elas mesmas, que ele pede aqui, ó, do CO2 com ele mesmo, né? Da água com ela mesma. Geralmente não se interage uma molécula com a outra nessa questão aqui, ela pede, tá? O que acontece do carbono interagindo com a água? Que tipo de interação é essa? Tá bom? Vamos entender. O CO2 é uma molécula apolar. Então, ele reagindo com ele mesmo só pode ser o quê? Dipolo induzido, dipolo induzido. Tá? A do CO2 é fácil. A da água, né? Você tem o H e o O. A molécula da água é H2O. Então, eu tenho o hidrogênio ligado a alguém muito eletronegativo. Isso é ligação de hidrogênio. Beleza? Então, do CO2 é fácil. Apolar só pode ser dipolo induzido, dipolo induzido. Da água também é tranquilo, também é fácil. Ligação de hidrogênio. Agora, a interação de um com o outro, aí já muda. Aí muda um pouco. Por quê? Porque o CO2, agora, ao ter o oxigênio da água próximo, vai ocorrer um deslocamento da nuvem eletrônica do dióxido de carbono, do CO2. Tá? Esse deslocamento é o que induz um dipolo, por isso o CO2 é dipolo induzido ainda. Porém, a água, como o oxigênio vai estar interagindo com o gás carbônico e não com o hidrogênio, não vai ser mais ligação de hidrogênio, vai ser o quê? Dipolo, tá bom? Dipolo permanente ou só dipolo, tá? Então, a resposta certa é a letra B, ó. Dipolo induzido, que é a interação do CO2, ligação de hidrogênio, que é a da água, e da água com o CO2 é água fazendo dipolo e CO2 fazendo dipolo induzido, beleza? Outra questão, essa é um pouco mais tranquila, porque ela traz aqui pra gente as moléculas já desenhadas, a gente não precisa nem desenhar, tá? E aí ele pergunta: quanto às forças intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio, né? Gente, esquece isso aqui, tá? Ponte de hidrogênio a gente não usa mais, não se fala mais isso. Ponte de hidrogênio é outra coisa. Ele quer saber qual forma ligação de hidrogênio com a água, tá? Qual que vai formar interações desse tipo aí com a água. Essa aí é tranquila, porque a gente já falou até dela hoje, é o NH3, beleza? Opa, desculpa. É o NH3. O NH3, ele tem o nitrogênio ligado ao H, que faz a ligação de hidrogênio assim como a água, tá? Então, resposta é a letra C. Já essa questão aqui, vamos lá. Ele fala: a geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força intermolecular entre elas. Dentre os compostos moleculares, nitrogênio, que é o N2, dióxido de enxofre, tá? Que é esse aqui, ó, SO2, amônia, que é o NH3, a gente já falou hoje, tá? Sulfeto de hidrogênio e água. Sulfeto de hidrogênio é o H2S e a água é H2O. Aquele que apresenta o menor e o maior ponto de ebulição, respectivamente. Então, para ter o maior ponto de ebulição,
O que define um ponto de ebulição alto? É a massa e a interação intermolecular. Dentre esses compostos aí, né, eu tenho que ver aqueles que fazem ligação de hidrogênio. Tá? O que faz ligação de hidrogênio é a amônia e a água. Tá? Esses fazem ligação de hidrogênio. Tá, e aí, como é que eu vou desempatar qual que tem o maior ponto de ebulição? Aquele que tiver a maior massa. A maior massa é da água, que tem massa 18. A amônia tem massa 17. Professor, de onde é que você foi? Onde é que você tirou essa massa? Onde que você procurou? Procurei na tabela periódica, ok? Então, dá uma olhada lá. Você vai achar a massa do hidrogênio, vai achar a massa do oxigênio, vai somar, você vai ver que a água tem massa 18 e a amônia tem massa 17, tá? E pela pela água possuir uma massa maior, ela tem maior ponto de ebulição. Então, qual o maior ponto de ebulição de todos? Da água. E o menor? Bem, o menor vai ser daquela molécula que faz a interação mais fraca. Qual é a interação mais fraca? Dipolo induzido, dipolo induzido, que é entre moléculas apolares. A única molécula apolar que a gente tem, tá, é a molécula de nitrogênio, ok? Então, o nitrogênio vai ser o nosso menor ponto de ebulição. Então, a resposta é nitrogênio e água. Beleza? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo a todos. Tchau, tchau.